Muita gente deixa de viver o sobrenatural porque se agarra àquilo que está sentindo ou vendo. Mas a gente precisa se prender não ao que a gente sente ou ao que a gente vê, mas sim ao que Deus fala, porque sentimentos passam, mas as palavras de Deus não passam, elas permanecerão para sempre. O que Deus tem preparado para você? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu, né, percebeu, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso aqui Paulo está citando Isaías 64, versículo 4, que eu vou ler para você. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Muitas das vezes, né, quando a gente está numa fase, numa estação em que tudo está fluindo, em que a gente está vendo favor, em que as coisas estão acontecendo, é mais fácil da gente tomar posse, né, da gente crer e confiar numa palavra, numa promessa como essa na Bíblia. A Bíblia é cheia de promessas, mas essa é uma que sempre me traz esperança, né? Sempre me traz esperança ao ler. E o que é mais importante é a gente conseguir manter essa fé mesmo quando a gente não está vendo isso. Como o próprio, como o próprio versículo aqui diz, né? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum, né? Mente nenhuma conseguiu imaginar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A fé, cara, é uma dinâmica de trazer à realidade aquilo que não existe. Talvez você não esteja numa fase boa, numa estação boa, onde é mais difícil da gente crer, da gente confiar em promessas como essa. Às vezes está faltando tudo para você e você crê que Deus tem coisas que você nem imagina, que Deus tem promessas, tem bênçãos que eles ultrapassam e transcendem o que a gente pode pensar, né? A palavra de Deus diz que o que Deus tem para nós é mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, e esse versículo aqui ele também corrobora sobre isso. Eu acho legal a parte de Isaías em que diz que não existe outro Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Nunca se ouviu falar de outro Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Então a gente precisa confiar que a palavra de Deus é a palavra de Deus, independente se está na boca de Deus ou na nossa boca. A gente precisa proferir, a gente precisa declarar isso e crer. Quando a gente declara, a gente alimenta a nossa fé, alimenta a nossa confiança nisso. O que eu acho aqui mais incrível, né? E a gente precisa crer, como diz em Hebreus 11, né? A fé é a certeza daquilo que não se vê, a convicção das coisas que se espera. Por mais que hoje a gente não entenda, né? Lendo esse versículo a gente pode crer, e isso foi algo que mudou a minha mente, né? Quando eu entendi isso. Eu te convido, cara, de verdade a meditar em cima desse capítulo aqui, dessa parte do capítulo que eu estou lendo para você. Eu vou ler até o final, né, depois. Porque o que é legal aqui é que ele fala de uma promessa que transcende aquilo que a gente pode imaginar. O que a nossa mente racional, o que a nossa mente humana pode imaginar, né? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma concebeu o que Deus tem preparado para nós. Esse Deus que trabalha por aqueles que nele confiam, né? Só que o versículo 10 ele traz uma chave muito forte, muito grande, que eu quero que você entenda. Versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 2. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito. E aqui é Espírito com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, que hoje nós como filhos, né, para você, para mim, que já aceitamos, já reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, e hoje, depois de um novo nascimento, a gente tem a Zoe, a própria vida de Deus habitando dentro de nós, o Espírito Santo de Deus dentro de nós. A palavra de Deus está dizendo que isso que Deus tem para nós, que nenhum olho viu, que nenhum ouvido ouviu, que coração nenhum concebeu, né, que mente nenhuma conseguiu imaginar, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele já nos revelou. Aqui está dizendo o revelou, ou seja, passado. Isso já está garantido para a gente só precisa tomar posse. O versículo 10 continua assim, ó, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conheceu os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem
que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça. O Espírito de Deus, aqui o que ele está dizendo, né? Paulo está dizendo aos Coríntios, inspirado pelo Espírito Santo, é que o Espírito de Deus, ele nos revela o que Deus tem nos dado por sua graça. É a herança que Jesus conquistou para nós e compartilhou, né? Que Jesus conquistou e compartilhou para nós no seu sacrifício na cruz. Cara, você precisa buscar revelação na palavra de Deus sobre a herança que você tem em Cristo. A partir do seu novo nascimento, a partir do momento que você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, qual é a herança, o que você tem disponível para você, essa nova vida. Quem não entende herança não entendeu graça ainda. E se você ainda não entendeu graça, você não entendeu nada. No versículo 13 continua assim, ó. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo por ninguém é julgado. Versículo 16, que traz para a gente mais uma promessa muito forte. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Cara, isso aqui faz parte da nossa herança em Jesus, né? A mente de Cristo. Uma outra versão fala, nós pensamos como Cristo pensa. Isso é algo que eu declaro diariamente, para que Deus possa renovar a minha mente, que eu possa pensar como Cristo pensa. O Espírito Santo de Deus, ele está aí para isso, né? Nos últimos vídeos eu falei sobre como ser dirigido pelo Espírito Santo. E isso a gente tem que buscar de uma maneira muito forte, de uma maneira muito viva. A gente precisa buscar ser guiado e ser dirigido pelo Espírito Santo em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente fala, em tudo que a gente decide, nos nossos comportamentos. E o que eu acho aqui, o que eu quero que você entenda, irmão, é que essa promessa, essas promessas, essa herança que Jesus conquistou para nós, as promessas que nós temos na palavra de Deus, que vai durar para sempre, cara. Ela transcende tudo. Muita gente deixa de viver o sobrenatural porque se agarra àquilo que está sentindo ou vendo. Mas a gente precisa se prender não ao que a gente sente ou ao que a gente vê, mas sim ao que Deus fala, porque sentimentos passam, mas as palavras de Deus não passam, elas permanecerão para sempre. E aqui tem uma promessa para gente: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas o Espírito Santo de Deus já nos revelou para o nosso espírito, isso já foi revelado por Deus por meio do Espírito Santo. Medita sobre isso, não adianta só a gente ouvir a palavra. Quando você lê esse texto, você precisa meditar. Ler é você estar com os olhos abertos. Meditar é quando você fecha o olho e pensa naquilo que você acabou de ler. E pede para Deus falar contigo. Invista esse tempo. Invista esse tempo em ouvir o Espírito Santo de Deus te revelando aquilo que Deus tem preparado para você. E quando Deus te der essa visão, persiga com todas as suas forças. Com todas as suas forças, crendo que aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus falou, não vai acontecer. Já aconteceu. Deus possa te abençoar. Se esse vídeo te abençoou, compartilha para uma pessoa, manda para tua família no WhatsApp, manda para o teu amigo, compartilha agora. Não deixa de fazer não, tá? Um bom dia para você e que Deus te abençoe.